Recebi ontem no meu feed de vídeos a entrevista coletiva que uns generais lá do Bolsonaro faziam logo após a demissão do ministro da Saúde. A respeito do que eu já tinha, já havia enviado o vídeo de ontem. A certa altura, na hora lá que eu observei o vídeo e tal, era uma live, mais de 10 horas, e me lembro que tinha separado o momento da minha reflexão, que eu vi, coloquei lá e vi, chegou um japinha, um repórter lá fazendo a sua questão, e daí o sujeito dizia, olha, esse é o segundo ministro que saiu do governo em pouco tempo, tal, um mês, alguma coisa assim. Falava algo dessa sorte, me parece. Ele dizia assim, não, nesse caso foi uma discordância sobre a aplicação em estágio inicial da cloroquina com o presidente. Daí ele chega e pergunta, mas o presidente ele ignora a ciência. É fantástico, cara, muito bom. É muito bom. E o que está por trás da assertiva dele, né? Se esse medicamento for recomendado no estágio inicial da doença, isso constitui uma postura anticientífica. Esse trabalho retórico, ele não é realizado com a necessária frequência por parte dos adversários que brigam, que conflitam nessas trincheiras políticas, apesar da gravidade que resulta leniência com esse ofício, apesar da gravidade do cuidado argumentativo, do grave dano que resulta de preguiça em fazer esse trabalho de análise argumentativa das consequências dos elementos que são necessários, que subjazem a assertiva feita ou a indagação feita, isso continua sendo, por diversas vezes, talvez o rapaz fosse inexperiente, parecia tremer muito enquanto realizava sua questão, sua pergunta, muito inseguro, foi a impressão que eu tive, titubeava demais, como que ali repetisse talvez alguma coisa que fora comandado fazer, desconheço, mas, e claro, demasiado apressado, assodado na articulação das suas passagens lógicas, né? Mas foi essa a composição de cenário que ele apresentou quando perguntava sobre a demissão do ministro. Então fica subjaz a questão dele que existe um consenso inquestionável, científico, suficientemente estabelecido sobre esse remédio, o que padece prova. Primeiro, padece prova. Se argumenta com muita facilidade, com muita frequência dentro de espaços adversários a Bolsonaro, a demanda por apresentar prova da eficácia do remédio. Remédio esse que efetivamente virou debate quando não deveria. Esse remédio deveria ter sido estudado em sua eficácia imparcialmente, cientificamente, mas através de ódio irracional, a versão brasileira da síndrome de ódio irracional ao Trump. Existe a versão brasileira, que é a síndrome de ódio irracional ao Bolsonaro. Então, o antibolsonarismo irracional. Então, tudo que o sujeito toca passa a precisar ser odiado por parte significativa da mídia que lhe é adversária. Isso não significa defender o posicionamento da mídia ou do Bolsonaro, nenhum dos lados da trincheira. Isso significa defender meus filhos, isso significa defender uma coisa muito simples chamada crítica, que em sua simplicidade deve ser vista como será mesmo? Basta isso, já é alguma coisa. Um esboço de crítica. Mas será mesmo? No momento em que
foi apresentado esse remédio como uma opção, a postura de um crítico deveria ser: veremos. E se esse crítico fosse um cientista, deveria ser: verei, testarei, avaliarei, estudarei. Foi apresentada uma tese. A tese se apresentou com argumentos. Por que não contestar os argumentos? Por que atacar o apresentador da tese? O que isso faz pela consistência lógica da tese? Essa carência de autoridade ou de ataque à autoridade desvia com a furtividade de um elefante branco na sala a ineficácia de se contestar diretamente os alicerces lógicos do problema. É muito mais fácil abdicar do dogma. Muito mais fácil. É muito mais fácil, pelo menos, erguer a dúvida, apresentar-se à dúvida. Não é a parte mais difícil. O domínio da crítica é imensamente complexo e há de ser respeitado, porque isso é próprio da filosofia. Sem dúvida. A excelência crítica é a maestria na arte de operar a dúvida. Isto é uma coisa. Não é cobrar perfeição. Aqui, dentro do debate, o que se demanda é o mínimo, não o máximo, é o mínimo. Bastava que no momento em que foi apresentada a tese da eficácia desse remédio, se tivesse sido contrastada a antítese de ao menos veremos, e não um dogma de inaceitação por ódio irracional, que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece nos processos tanto de confecção dos exames, tanto de confecção dos estudos, que eventualmente se façam divulgados, mas principalmente na publicidade. Como me parece assim acontecer. Por diversas vezes eu vi indivíduos sendo silenciados ao tratar do tema, por diversas vezes eu observei teses sendo apresentadas a prioristicamente destratadas, né, ignoradas, por conveniência, de preguiça intelectual ao conflito com o argumento, mas além me impressiona a arrogância das conclusões. A pergunta do menino que eu vi ontem era feita com uma arrogância de conclusão que assusta. Ela parece... Eu me recordo quando certa vez eu voltava da USP, voltava de ônibus, e daí eu via, tinha um sujeito que me puxava a conversa, falava alguma coisa a respeito e tal, era um membro do centro acadêmico de alguma coisa dessa ordem, e nós conversávamos ali naquele trajeto de volta dentro do ônibus, e o olhar do cara era frio, o olhar do cara era apedrejado, assim, era um olhar morto-vivo, mas ele falava com um fanatismo de suas proposituras comunistas naquela época, né? Ele era, como a maioria dos membros do centro acadêmico das faculdades de humanas. Ele falava com um dogmatismo. Eu observei ontem, na expressão daquele rapaz, que parecia um ser tão fofo, né? Era um gordinho com a cara dele redonda, uma barba rala, né? Egresso talvez recentemente de uma tardia puberdade, desconheço, mas o gordinho ele falava tirando uma conclusão tão absurdamente alta, tão absurdamente desproporcional com a premissa utilizada. Me diga uma coisa, quer dizer que o presidente exigia, o presidente argumentava, o presidente defendia a cloroquina no estágio inicial
o ministro exigia, defendia, argumentava que não era para ser aplicado. Me diga uma coisa, o presidente ele é anticientífico? O presidente ele ignora a ciência. Ignora a ciência. Hoje, qual não me é o espanto quando eu recebo, conversando inclusive com médicos que tiveram acesso ao protocolo dos planos de saúde, porque lidam com esses documentos no seu cotidiano laboral, e eu vejo que o protocolo desses planos de saúde, nos estágios iniciais, em tratamento precoce, aplicam o remédio. Quer dizer, cabe a pergunta, mas ele parecia um docinho fofo, né? Parecia uma massinha fofa, uma massa de bolo, o rostinho daquele repórter. Uma massinha antes de receber o fermento ali, aí depois vai assim estufando. Parecia desse jeito, com um óculosinho dele, bem fofinho. E aí ele perguntava, a minha impressão era assim, será que não cabe uma indagação, um questionamento ante essa fofância reflexiva toda? Meu filho, me diga uma coisa, você está então consequentemente afirmando que os planos de saúde são anticientíficos e que eles ignoram a ciência. É isso? Eu poderia muito bem devolver a pergunta que ele fez, mas agora com um alicerce lógico bastante sólido. Correto? Bastante sólido. É um ataque altivo e viável de ser feito. Eu só pude fazer esse ataque pela brecha que ele me deu. Pela brecha que ele me deu. Meu Deus do céu. Quer dizer, então, que levantar a hipótese da eficácia do uso desse remédio, ou mesmo de outros remédios, como eu ouvi se mencionar, como eu vejo se mencionar, inclusive, como eu sei se mencionar, a ivermectina, etc., se bem pronuncio aqui, até onde me recordo, em estágio inicial de tratamento, é anticientífico. Erguer dúvida virou anticientífico. Erguer a certeza e o dogma, não. Isso é ciência. E fazer perguntas dogmáticas virou jornalismo. Não é possível. Não é possível. Isso não é exigir maestria da crítica. Não é, desculpa, não é. Isso não é exigir que o sujeito tenha domínio de faculdades filosóficas. Não. Isso não é exigir que o indivíduo tenha maestria da dúvida. Isso é exigir o mínimo, que ele não tenha absoluta estultícia ao compor a organização dos pressupostos em suas conclusões. Não é viável isso. Não é viável. É muito pouco, gente. É muito pouco. É pedir muito pouco. É pedir muito pouco. Mas que conclusão absurda. Aí você observa o contraste com os planos de saúde, mas o sujeito não vai fazer um especial. Quer dizer que ele vai entrar lá nos planos de saúde e perguntar, olha, vocês são anticientíficos? Porque deveria ser. Se ele imagina que essa é uma postura anticientífica e os planos de saúde massivamente estão se conduzindo externos à ciência, então eles estão matando vidas, matando pessoas, estão descartando vidas, provavelmente. Certamente, na cabeça desse rapaz fofo, são homicidas, então ele deve investigar, correto? Ele não é um jornalista decente? Imagino que ele vai investigar, que ele entre nesses planos de saúde, que ele faça imagens, que ele questione esses protocolos. Cadê? Eu não ouço isso, não vejo. Certamente verei, imagino. Certamente observarei. Certamente observarei.